Boa tarde a todos, é uma imensa felicidade estar aqui, cumprimentar todos os presentes neste congresso, neste mundo estranho em que nós vivemos, poder dialogar com a realidade e não com o que é a aparência da realidade, ou seja, um mundo distópico de catástrofe nas televisões, onde o trabalho aparece sempre como um custo e não como uma riqueza essencial à sociedade. É um prazer enorme, redobrado, estar aqui. Eu não estou sozinha, estou com o meu colega João Ariosa, sociólogo, especialista em segurança no trabalho e também em psicodinâmica do trabalho, um dos membros deste estudo, com o Adriano Zelhão, economista e membro do nosso Observatório para as Condições de Vida e Trabalho. Também está aqui a doutora Rita Garcia Pereira, que vão ouvir mais tarde e que também nos dá a honra de pertencer ao Observatório. E peço atempadamente desculpa por nem todos os colegas que se envolveram neste estudo às condições de vida e trabalho estarem aqui hoje na apresentação, que por diversas razões não podem estar presentes. Vou então tentar representá-los da melhor forma, começando por dizer o nosso agradecimento sincero como coletivo de investigadores por nos terem feito este desafio, porque nos permitiram aprender muito. Talvez o mais importante que nós levamos deste trabalho, além de conhecer mais um setor central em Portugal e que a muitos de nós nos fez repensar como nós olhávamos para a justiça, foi um cotidiano que aprendemos convosco de trabalhadores profundamente empenhados, sérios, dedicados, que conhecem a fundo a realidade da justiça em Portugal, que têm propostas sobre a situação do país e da justiça muito além simplesmente do seu setor, portanto, uma visão ampla e crítica sobre o mundo da justiça ao serviço do país e não só ao serviço do sindicato, o que seria absolutamente legítimo. Um sindicato, antes de mais nada, é para defender os seus membros, mas os melhores sindicatos não defendem só os seus membros, defendem os seus membros defendendo uma ideia de justiça no país ou uma ideia para o setor do país. E nós, no Sindicato dos Funcionários Judiciais, e nem sempre é comum, encontramos isso. Uma visão para o seu trabalho e uma visão para o país, e lamentamos profundamente que, pese embora toda a enorme luta que tem levado a cabo, continuamos a assistir a situações de enorme indignidade nas condições de trabalho da justiça, que nos põem em causa a todos, porque, se eu posso desta vez só falar em meu nome próprio, eu tinha dedicado uma parte da minha vida, digamos assim, a uma batalha pela saúde e a educação como essenciais para definir quem nós somos, e hoje não tenho dúvidas nenhumas que a saúde, a educação e a justiça, esta ideia de que a justiça é um parente pobre do pós-25 de Abril, é absolutamente inaceitável. A justiça é uma forma de relação essencial nas sociedades, muito antes das sociedades capitalistas ou das sociedades feudais. O sentimento de justiça comunitária, como é que nós nos relacionamos e estabelecemos padrões de justiça, faz parte da fundação do Homo sapiens sapiens, do homem que conhece, daquele que sabe que sabe. Todas as sociedades são autorreguladas por alguma forma que passa também pela justiça e, portanto, é ainda mais grave a situação a que nós chegamos e que amplamente vocês conhecem bastante melhor do que eu. É importante ressalvar isto porque ainda esta semana se aproveitou um caso indecoroso de vender anúncios através de uma forma animada chamada noticiário de televisão, que na verdade o que se está a fazer é remunerar os acionistas proprietários dessas televisões para pegar num caso de alegada violência doméstica e atacar diretamente os funcionários judiciais, querendo indicar que aquela pessoa estaria, que o processo estava a desenvolver
por culpa da ausência de funcionários judiciais. Ou seja, houve uma tentativa de colar a violência doméstica à greve dos funcionários judiciais, quando tudo aquilo que nós assistimos nos últimos 2 anos foi a tentativa dos funcionários judiciais dizerem que os casos de violência doméstica, violência contra as crianças, despejo e coisas seríssimas da nossa vida estão atrasados e estão a pôr em causa as mulheres, as crianças. Aprendi também, diluei a seguir na nossa conferência e passarei agora a palavra aos meus colegas sobre a irracionalidade de tudo isto e, em particular, que há um dado desta irracionalidade que se transforma, evidentemente, na enorme fragilidade da maioria das pessoas no acesso à justiça, que faz parte também de um negócio que é a privatização da justiça. É preciso dizê-lo que há um setor importante neste país, ligado ao mundo dos negócios, que convive muito bem com a ausência de funcionários judiciais, com salários indecorosos e com condições de trabalho insanígenas, porque uma parte da justiça foi privatizada. De facto, foi privatizada e é disso que se trata. Muito obrigada por terem confiado em nós e posso dizê-lo sem fazer nenhuma comparação indelicada, que este falo agora em nome de todos os meus colegas, foi dos projetos que mais nos deu prazer fazer, porque sempre tivemos do outro lado, da parte do sindicato e dos funcionários judiciais, uma extraordinária abertura, um extraordinário rigor, uma extraordinária dedicação, paciência connosco, disponibilidade, seriedade, sinceridade. Enfim, não temos realmente palavras para descrever a forma como nos proporcionaram a nós uma extraordinárias condições para nós podermos fazer o nosto trabalho com qualidade. Oxalá nós tenhamos estado à altura. Vou agora passar a palavra ao João Ariosa para fazer uma apresentação e depois ao Adriano Zelhão, que vai falar um bocadinho sobre a relação entre a União Europeia e a degradação dos salários e dos serviços públicos em Portugal, e eu deixarei a minha intervenção para depois com os meus colegas na conferência. Obrigada, bem-ajam a todos. Bom, boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui convosco por parte da equipa do Observatório para as Condições de Vida e de Trabalho. Foi um projeto que muito nos honrou e a mim cabe-me vir aqui traçar algumas das principais notas, das principais conclusões que o nosso estudo, que hoje está publicado aqui em livro, vos pode oferecer e proporcionar mais e melhor conhecimento sobre a realidade da vossa profissão. Bom, efetivamente aquilo que o livro abre exatamente com o traçar das principais tendências, uma espécie de compilação dos dados sociobiográficos da vossa profissão e realmente o perfil genérico da categoria profissional de oficial de justiça ou de funcionários judiciais é a seguinte. Então aqui são agrupadas as principais tendências sociodemográficas. Então o perfil genérico do oficial de justiça é mulher, casada, trabalhador por conta de outrem, entre 45 e 54 anos de idade, com mais de 20 anos de experiência profissional. Possui uma relação estável e tem pelo menos um filho, embora quase metade da profissão revele não ter filhos. Desfruta de um vínculo laboral estável, portanto um contrato de trabalho sem termo, e trabalha na área judicial, essencialmente com a categoria profissional de escrivão auxiliar. Esta é a principal tendência. Ofere um rendimento bruto pouco acima de 1.200 euros, e considera que este rendimento fica claramente abaixo daquilo que pode proporcionar um padrão de vida digno. Aliás, uma das principais queixas, reivindicações dos funcionários judiciais está exatamente com o nível salarial muito abaixo.
Bom, continuando a traçar o perfil tipo do funcionário judicial, são pessoas que afirmam ter ainda algumas hipotecas, compromissos financeiros, trabalha essencialmente entre 31 a 35 horas por semana, mas dependendo do local de trabalho pode ser substancialmente superior. O nível médio de habilitações literárias é o 12º ano, embora nos últimos anos se tenha verificado uma tendência de crescimento das habilitações dos oficiais de justiça, muitos deles já com licenciatura e outros até já com mestrado. Podem trabalhar até 10 dias por ano por imposição de serviço, ou seja, isto significa que além do trabalho normal de segunda a sexta-feira, podem ter que trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Têm a obrigatoriedade de estar contactável no período de férias e isso é percepcionado por parte dos oficiais de justiça como uma situação penalizadora, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista familiar. Consideram que as greves e outro tipo de protestos podem ajudar na melhoria das condições de vida e na melhoria das condições da carreira profissional. Revelam que atualmente o formato de recrutamento para a profissão é totalmente desadequado e desajustado. A jornada de trabalho, durante a jornada de trabalho, sentem-se emocionalmente esgotados e consideram que ficam sem energia para outras atividades extralaborais, lazer, etc. E foram vários os episódios relatados de ataques brutais do ponto de vista psicológico durante o exercício da atividade de oficial de justiça. Regra geral, sentem dificuldade em suportar algumas pressões do seu local de trabalho, nomeadamente é feito uma tipologia de gestão por números, já lá chego mais adiante, e isso, entre outras coisas, afeta a sua saúde física e mental. Regra geral, estão insatisfeitos com as possibilidades de progressão na carreira, bem como relativamente ao seu reconhecimento profissional, quer material, quer simbólico. Não entendem que o seu trabalho lhes ofereça com frequência a execução de novas tarefas e desafiantes, entendem antes que muitas das vezes o trabalho é pautado com características muito mecânicas, aqui mecânicas entre aspas, naturalmente. Isso, entre outras coisas, traduz-se numa espécie de um sentido negativo sobre o próprio trabalho, apesar de gostarem dos colegas, de vislumbrarem que a sua atividade não é realizada isoladamente, mas também ainda percepcionam que falta convivialidade entre colegas. Entendem que a tutela, portanto as hierarquias superiores, não se preocupa com as suas condições de trabalho, nem valorizam a sua atividade, incluindo ao nível da avaliação individual de desempenho. Bom, relativamente às responsabilidades dos oficiais de justiça, são muitas, muito diversificadas. Entre outras coisas, destaca-se, só para dar alguns exemplos, a execução de atos processuais, a expedição de certificados de certificação de documentos, o secretariado judicial e a gestão de arquivos judiciais. Bom, relativamente a outras características importantes, foi revelado aqui no nosso estudo que os oficiais de justiça percepcionam que o seu trabalho é alvo de uma profunda intensificação, essencialmente por 3 vias. A primeira delas está relacionada com o prolongamento do horário de trabalho. O segundo tem a ver com a complexidade e com o aumento do número de tarefas a desempenhar. E o terceiro tópico aqui mencionado está relacionado com a falta de trabalhadores, que tem a ver com outra questão montante, que é com o recrutamento e a seleção da profissão que não é feita de modo adequado. Bom, relativamente aos grupos focais, que foi, digamos que um trabalho, uma técnica metodológica que visa complementar a primeira fase do inquérito,
por questionário, que provavelmente muitos de vós, se não todos, terão tido a possibilidade de responder. Então estes grupos focais vêm olhar de uma forma mais direta, mais profunda e mais incisiva para aquilo que é o trabalho vivo, o trabalho real dos oficiais de justiça. E o trabalho vivo e o trabalho real têm muito a ver com a experiência, com os saberes fazeres, com a capacidade, com a inteligência que os trabalhadores conseguem mobilizar durante o exercício das suas funções, e estas experiências, estes saberes fazeres vão muito para além daquilo que são as normas e as regras que estruturam a organização do trabalho. Então, efetivamente, aqui os grupos focais, tendencialmente, eles olharam mais para este trabalho vivo dos funcionários judiciais. E houve duas queixas nas sessões que decorreram relativamente aos grupos focais. Houve duas queixas que foram logo muito marcantes no início, incluindo logo na primeira sessão, que foi relativamente às condições de trabalho, ou à falta delas neste caso, à falta de condições de trabalho em muitos locais e a falta de reconhecimento pelo trabalho executado. Então estes dois tópicos, não vou desenvolver muito a questão das condições de trabalho, porque a professora Raquel Varela vai fazê-lo na sessão a seguir. Vou tentar ir um bocadinho mais para os outros tópicos. Bom, relativamente à relação de trabalho e à compensação monetária, o congelamento de carreiras e as baixas remunerações foi, efetivamente, um dos aspectos mais abordados durante as sessões. Claro que houve queixas sobre as más condições de trabalho, enfim, só para dar nota de alguns aspectos, locais com temperaturas muito baixas no inverno ou muito altas no verão, instalações sanitárias, bom, enfim, infestações, enfim, foram muito diversificadas as queixas que foram apresentadas, mas isso eventualmente terá a ver mais com situações concretas e não de uma forma mais genérica. Bom, relativamente à falta de reconhecimento profissional, esta falta de reconhecimento, ela representa uma violenta forma de sofrimento psíquico ao qual os funcionários judiciais são um alvo e, entre outras coisas, isto tem como consequências um aumento do ressentimento, uma sensação de injustiça, de revolta, de desmotivação, também em alguns momentos uma certa propensão para haver algum individualismo e, de facto, um pequeno trecho de entrevista de um dos vossos colegas disse o seguinte: a falta de meios degrada as relações de trabalho. E isto foi um dos aspectos que foi muito abordado nos grupos focais, exatamente a degradação das interações e das relações sociais de trabalho por via dessa falta de reconhecimento. Bom, paralelamente também foram abordados a discussão da relação com outras categorias profissionais, nomeadamente com magistrados, que consideram normalmente a relação entre funcionários judiciais e magistrados é naturalmente uma relação assimétrica e os magistrados, segundo aquilo que foi abordado e discutido nos grupos focais, tentam minimizar ou reduzir as fontes de poder dos oficiais de justiça. Isto deixa subjacente que eventualmente esta poderia ser uma profissão subordinada dentro da área da justiça, o que depois na prática não se verifica. Aquilo que se pôde observar e confirmar é que efetivamente os oficiais de justiça têm um papel estratégico e imprescindível no bom funcionamento da justiça. Bom, outro aspecto que também foi mencionado nos grupos focais foi a falta de formação profissional, a qual é muito escassa, e aquilo que foi designado, que foi para tentar colmatar essa falta de formação, os próprios funcionários judiciais têm quase um perfil de autodidata, ou seja, de tentar descobrir novos softwares, novas formas de executar o trabalho. Então isso foi uma das situações muito marcantes durante as sessões dos grupos focais.
Verificou-se que o exercício da profissão acarreta elevadas exigências emocionais, particularmente quando envolve crianças, que são uma fonte de sofrimento, mas também muitas outras situações, nomeadamente quando envolve idosos ou outros que têm que abandonar as suas casas, etc. Então isso foi muito vincado durante os grupos focais. Por outro lado, paralelamente a estes riscos que acabei de mencionar, existem outros, mais do pendor físico, vamos lhe chamar assim, e uma das frases mais impactantes que recolhemos durante as sessões dos grupos focais foi a seguinte: houve um colega nosso que morreu, levou um tiro. Então os riscos à integridade física, não apenas psíquica, mas também física dos funcionários judiciais, ela é muito marcante. Bom, outro aspecto também marcante são as situações que envolvem violência doméstica. Isso, muitos dos participantes dos grupos focais vincaram isto de uma forma muito forte, digamos assim, indicaram que estas situações os afetaram bastante e, para além disso, ainda existem outras situações em que colocam estes profissionais sobre enorme tensão. Vou apenas descrever algumas delas. Tentativas de fuga dos tribunais, as respectivas detenções com recurso à violência, cenas de pancadaria, as pessoas a serem algemadas, violência verbal, perigos diversos que colocam em risco a sua integridade física e psíquica. Então estes são alguns dos aspectos. Outro, paralelamente a estas situações, foi muito vincado a questão da sobrecarga de trabalho e da intensificação do trabalho por várias vias, pela falta de pessoal, pela falta de recrutamento, pela dificuldade de recrutamento para a profissão, e também foi mencionado que os funcionários judiciais são tendencialmente uma população mais envelhecida e adoecida, e isso também tem alguns condicionalismos relativamente ao desenvolvimento da profissão. Bom, já não me restam muitos minutos, vou tentar ser breve. Outro aspecto que foi também muito vincado nos grupos focais foi que o trabalho dos oficiais de justiça muitas das vezes é gerido pelos números, ou seja, aquilo que, por exemplo, Alain Supiot fala na governação pelos números ou numa espécie de quantofrenia, ou seja, é tentar quantificar tudo para, enfim, alcançar essas mesmas metas, objetivos. Esta governação pelos números, entre outras coisas, gera sofrimento ético e faz uma pressão sobre os profissionais para trabalhar mal, não é? Essa pressão para trabalhar mal, naturalmente, que gera mal-estar, ansiedade, enfim, faz pressupor que nós temos que violar os nossos próprios princípios morais, e isso é uma fonte de sofrimento brutal nesta categoria profissional. Outro aspecto, relativamente às técnicas de gestão iatrogénicas, vamos lhe chamar assim, e decorrente destes resultados quantitativos que são impostos à categoria profissional, é que colocam os oficiais de justiça a competir uns com os outros. Isso, entre outras coisas, corrói as suas relações de aliança, a sua solidariedade, o espírito de equipa, de interajuda, enfim, tudo isso, a confiança, e, portanto, isso vai desestruturar as relações sociais de trabalho muito por via da forma como o trabalho está organizado. Bom, sei que já atingi o meu tempo, vou entrar aqui nas notas finais, só dar aqui alguns tópicos que resumem aquilo que foi dito anteriormente. Então, as principais fontes de sofrimento no trabalho que foi detectado durante as sessões dos grupos focais teve a ver com a falta de reconhecimento profissional pela tutela e pelas chefias, uma elevadíssima carga emocional e um custo psicológico pesado durante o exercício de algumas tarefas, a sobrecarga de trabalho e a intensificação do trabalho, então, muito resultado, por exemplo, das políticas de austeridade, de redução de custos, etc., e o sofrimento ético que tem a ver com a tal pressão para trabalhar mal ou
obrigar os profissionais a fazer o seu trabalho de uma forma que os envergonha ou que a sua moral condena. Bom, e estes foram os principais traços dos grupos focais. Muito obrigado pela vossa atenção e estaremos disponíveis para as vossas dúvidas. Obrigado. Boa tarde a todos. A Raquel pediu-me para vos falar da relação entre a União Europeia e os problemas que existem com os salários e o poder de compra dos funcionários judiciais, naturalmente, mas dos trabalhadores deste país, de um modo geral, e penso que é um pedido muito pertinente. Muito pertinente. Há uma maneira simples de responder. Em primeiro lugar, de resto, queria começar por saudar a luta que os funcionários judiciais já há muitos meses vêm travando pelos seus direitos, pela justiça para quem nela trabalha, exatamente porque há uma relação profunda entre essa luta e o tema, e este meu tema. Há uma maneira rápida de responder a esta pergunta, que é esta. A União Europeia, um dos seus, talvez, elementos mais importantes, talvez o mais forte, o mais conhecido, foi a criação da moeda única, do euro, no início deste século. Uma maneira, portanto, simples de responder a esta pergunta é dizer, e aí há vários cálculos, a economia tem fama de ser uma disciplina científica, mas não vou ser eu a reivindicá-lo. Há muitas maneiras de fazer estes cálculos, mas calcula-se em geral que a evolução do poder de compra dos trabalhadores, em média, em Portugal, desde a criação do euro, tem andado entre menos 10% e menos 20%. Bom, as médias valem o que valem, sobretudo para os trabalhadores mais jovens. Pouco interessa uma média quando, por exemplo, não se consegue encontrar sítio onde viver, onde habitar, relativamente perto do local de trabalho, porque simplesmente as rendas ou os preços das casas estão completamente fora de qualquer média. Mas pode-se também procurar dar uma resposta mais contextualizada. Aqui em setembro do ano passado, quando se começava a preparar o orçamento para 2024, escrevi um pequeno artigo a propósito de uma publicação que apareceu nessa altura de um doutor Mário Centeno, que tinha sido Ministro das Finanças de um governo anterior, mas que entretanto já tinha outra função, e que escreveu em nome pessoal, era Governador do Banco de Portugal, um documento chamado Encruzilhada de Políticas, que na altura foi muito comentado na imprensa. E esse documento tinha um tema muito simples, que se reduz em meia dúzia de palavras, e que era este: o Governo que vem a seguir vai ter que continuar a reduzir o peso da dívida pública na economia, diminuindo o peso das despesas de caráter permanente. As despesas de caráter permanente no orçamento do Estado, deste Estado e dos outros, são, como é fácil de reconhecer, as despesas que resultam de contratos com vínculo com médicos, enfermeiros, funcionários judiciais, professores, etc. Portanto, este documento tinha um objetivo claro, que era dizer assim: se por acaso os professores, que como a gente sabe, estiveram em luta durante muito tempo, durante vários anos, os médicos, os enfermeiros, funcionários judiciais, se animados talvez pelas suas lutas recentes e pelas notícias de que, como também foi muito proclamado, se tinha passado de um déficit público e de uma dívida pública muito altos em anos recentes para inclusive se chegar a excedentes, podiam achar-se animados a tentarem restaurar o seu poder de compra e a tentarem obter aumentos de salários decentes. Mas, portanto, nessa altura, Mário Centeno avisou, na sua qualidade de Governador do Banco de Portugal, coisa estranha, mas atenção, não foi nessa qualidade que ele avisou, porque essa qualidade não lhe dá particular poder.
Só que o Governador do Banco de Portugal é membro de um órgão que sim tem muito poder, que é o Banco Central Europeu. Ele, portanto, o que dizia essencialmente foi: nem pensar, não há folga. Nas semanas que se seguiram, este mote foi glosado em toda a imprensa, nas televisões, por todo lado, foi: não há folga. O peso, atenção, o que Centeno escreveu foi: o peso das despesas de caráter permanente deve ser reduzido. Ele não escreveu, não deve aumentar, ele escreveu, deve ser reduzido, diminuído. As despesas são de caráter permanente, correspondem a contratos de caráter permanente. Só há duas maneiras de reduzir: ou reduzir o número de cabeças, ou reduzir os salários por cabeça. Não há outro. Acresce um pequeno pormenor, que é que, como nós sabemos, nos últimos tempos, o governo português e todos os países como ele estão comprometidos a aumentar o orçamento militar. Ordens da NATO, pelo menos 2%, pelo menos é o tema atual. São também despesas de caráter permanente. Portanto, se umas despesas de caráter permanente devem aumentar, mas globalmente o peso deve diminuir, basta saber aritmética elementar para saber qual é a consequência. Ou seja, era possível aumentar as fatias dos orçamentos da saúde, da educação, da justiça, etc., que resultam em contratos externos, em contratos para privados oferecerem serviços ao Estado. Não era possível, era aumentar as despesas de caráter permanente. Andando uns meses, este início deste novo governo que agora temos foi marcado, como sabemos, por um pequeno escândalo, que foi que a Aliança, o partido que ganhou as eleições, andou a alimentar durante muito tempo a ideia de que ia praticar um choque fiscal logo que chegasse ao poder. E depois verificou-se que o choque fiscal não era choque fiscal nenhum, que nessa propaganda se tinha simplesmente contado com reduções de impostos que já tinham sido postas em prática pelo governo anterior. Foi, digamos assim, uma aldrabice, como se costuma dizer. Há uma coisa que não foi muito publicitada, é que entre a revelação da aldrabice, e peço desculpa, mas não tem outro nome, creio que é a caracterização em terminologia económica ou científica, entre esses dois passos, o que aconteceu foi que uma delegação de futuros altos cargos do novo governo foi a Bruxelas, onde lhes foi explicada qual era, enfim, quais eram as diretivas e as instruções para um novo período. Nestes tempos foi também anunciado, em paralelo, a restauração plena da vigência dos chamados critérios de Maastricht, os critérios sobre o déficit e dívida, em que, portanto, o limite da dívida pública a 60% e do déficit público a 3% do produto interno bruto foram restaurados, ou vão ser restaurados, portanto está neste momento, já foi praticamente aprovado o essencial, mas foi também aprovada uma nova metodologia para controlar o respeito e o acatamento destes critérios. Essa metodologia passa pela existência de um indicador único para cada país, que é o indicador da chamada despesa primária do Estado, despesa pública primária. A despesa pública primária tem uma característica, é que não inclui os juros da dívida pública. Um economista liberal que escreve no Expresso e que é um defensor da economia de mercado e dessas coisas todas que são, nos nossos dias, representam o consenso entre os economistas e outros, escreveu o seguinte, citando o estudo de um think tank de Bruxelas que calculava as implicações do novo Pacto de Estabilidade, portanto, a nova metodologia para os critérios da aplicação dos critérios de Maastricht. Ele escreveu, o título que pôs no artigo foi "A Europa regressa à austeridade". E dizia ele que o nosso país precisará de registar um excedente orçamental de 2,8% durante 4 anos, ou de 2,6% durante 7 anos, dependendo da escolha
que for feita na negociação com Bruxelas, de 2,8% ou 2,7%, quase 3%, excedente, não é déficit, excedente orçamental. Todos nós sabemos que apareceram em grandes caracteres por todo o lado que o resultado do exercício orçamental de 2023 foi um excedente de à volta de 1%, um pouco mais. E, portanto, atenção, este excedente de 3% da despesa primária, portanto, sem pagamento de juros, com o pagamento de juros, elevar-se-ia a 5% ou 6% do PIB, durante 4 ou 7 anos seguidos. Portanto, o exercício de 2023 terminou com um excedente de 1%, um excedente geral, não o primário. E foi à custa de, por exemplo, os funcionários de justiça não terem sido aumentados, os professores não terem recuperado o tempo de serviço, o investimento público continuar a níveis miseráveis, etc. Portanto, a situação que se abre, que foi preparada, que está em desenvolvimento e que é apresentada aos trabalhadores deste país, é que a austeridade vai ter que ser reforçada e permanentemente nos próximos anos, porque são essas as diretivas e as de Bruxelas que aparentemente nós estamos submetidos sem remédio. Submetidos sem remédio, não sei, eu vou ler 2 linhas de um documento que merece leitura e que diz assim: a soberania una e indivisível reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição. Isto é o artigo 3º da Constituição da República Portuguesa. Eu não vou sublinhar que a soberania reside no povo. Vou sublinhar, entre vírgulas, una e indivisível. Indivisível. Não pode ser dividida. Ora, tudo aquilo que eu disse antes significa, e se perguntarem aos nossos governantes anteriores e os atuais, que a soberania infelizmente está dividida e que tudo aquilo que determina a nossa vida está dividida para fora. Mário Centeno falou, não como representante do órgão de soberania de Portugal, que de qualquer maneira já há bastantes anos foi declarado independente, e é muito importante este conceito de independência, que desempenha um papel fundamental no discurso oficial dos economistas e dos políticos, a independência do Banco Central, dessas coisas todas, tudo independente. Mas independente de quê? Da política. Bom, o que é que a política tem de diferente em relação ao Banco Central? É que, por muitos defeitos que tenha, a política está sujeita à eleição pelo povo. O Banco Central não está. A Comissão Europeia não está. O Banco Central Europeu menos ainda. O Parlamento Europeu, que de resto pouco tem a dizer, muito vagamente, de resto 30% do eleitorado português foi às últimas eleições sobre este assunto. Por boas razões, provavelmente porque sabem que o efeito é quase nulo. Portanto, a situação em que nós vivemos, que é uma situação em que praticamente todo o quadro, todo o contexto que determina aquilo que o outro lado das negociações com os sindicatos, com os trabalhadores, o outro lado nos vai dizer, é decidido de uma maneira independente do povo. E, geralmente, a partir de Bruxelas. O orçamento do Estado português, que vem a ser votado lá para outubro ou novembro, ou calhar, é, na realidade, negociado e decidido 6 meses antes, no chamado semestre europeu, em reuniões, em salas mais ou menos obscuras, mas que não são também muito publicitadas na imprensa, em que o governo português vai lá como discutir com a burocracia de Bruxelas até onde é que pode ir, ou mais exatamente, até onde é que não pode ir. Porquê é que eu digo tudo isto? Significa tudo isto que os trabalhadores estão face a um muro intransponível? Não significa. Em minha opinião, não significa isso. Significa que nas suas lutas os trabalhadores estão sim dependentes
de serem totalmente independentes deste discurso. De não acreditarem quando lhes dizem, bom, a gente só se pode distribuir aquilo que há, só se pode... Bom, mas quem é que controla aquilo que há? Também numa publicação recente, de caráter económico, numa revista chamada Forbes, versão portuguesa, portanto Forbes.pt, foi dito que 52 famílias em Portugal detêm 20% do património nacional e que dessas 52, 10 controlam mais de metade disso. Eu creio que a maior parte dos trabalhadores portugueses não têm nenhum acesso às contas dessa gente, de quem controla realmente o que se passa neste país e muito mais além na União Europeia. Portanto, o que sim os trabalhadores têm, em minha opinião, que manter para poderem vencer as suas lutas é total independência do Estado e desta conversa, desta narrativa e deste discurso e concentrar-se na realidade de que estão dependentes deles próprios, não só em cada setor e em cada classe, mas no seu conjunto. E que no seu conjunto, quando se mobilizam juntos, podem conseguir as suas reivindicações, porque podem não ter o mesmo peso no PIB, mas têm o peso do número, e o peso do número, que são mais de 90% da população deste país, e já no passado, não muito longínquo, demonstraram o poder desse número para mudar o país. Rosa, sociólogo, professor no Instituto Politécnico de Setúbal e membro do Observatório, o Adriano Zelhão, economista e membro também do Observatório. Eu penso que agora, não querendo me substituir à figura do moderador, nós temos uma sessão seguinte que eu pedi a ajuda aqui à nossa mesa para nos indicar se passamos já, se há um intervalo, não sei muito bem, se há alguma sessão para perguntas, como é que devemos fazer? Caríssimo Presidente, não sei se querem fazer um bocadinho de sessão de perguntas ou se passamos já à conferência seguinte. Como é que acham melhor? Eu não sei muito bem como é que nós estamos de tempo e de organização. Então, estou aqui informada que temos 10 minutos e se calhar eu gostaria de deixar estes 10 minutos para responder a quaisquer perguntas que tenham sobre o nosso estudo ou sobre as intervenções que nós estamos evidentemente disponíveis. Não sei se há um microfone para... Sim, está aqui o microfone. Quem quiser juntar-se aqui a nós, tirar alguma dúvida, fazer alguma questão, alguma crítica, tudo é bem-vindo. Obrigada, doutora Raquel, e aos caros colegas. Eu gostava de perguntar em nome dos meus colegas, e uma vez que nós sofremos, e foi falado disso, graves problemas neste momento de saúde mental, de burnout, de cansaço, esgotamento, o que isso queira dizer, gostava de saber relativamente, apesar de estar no livro, mas que fosse explicado qual é o índice de burnout que encontraram nos oficiais de justiça e até fazer uma análise de comparação com aquilo que têm sido os vossos últimos estudos relativamente a outras profissões e da vossa experiência, o que é que nós até podemos fazer para tentar resolver isto de alguma forma, se é que tem alguma solução ou alguma sugestão. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixem-me dizer-vos uma coisa assim, no tempo curto que nós temos, para tentar ao máximo não só dizer, mas que vocês possam entender depois quando lerem estes dados e dominar o assunto.
A escala de burnout é uma escala criada na Universidade de Berkeley na década de 70, cuja, aliás, a fórmula burnout, quer dizer queimar-se, foi trazida dos eletrodomésticos. Isto para dizer o seguinte: nós trabalhamos com um grupo de pessoas ligadas à psicodinâmica do trabalho, incluindo aqui o meu colega João Ariosa presente. Nós não reivindicamos esta escala, mas esta escala, ela parte do princípio que é possível metrificar o sofrimento no trabalho, ou seja, preenchendo um questionário quantitativo, nós vamos chegar a índices de sofrimento no trabalho. Esta escala, é evidente, quando foi criada esta escala, foi feita uma verificação para perceber se ela indicava algum tipo de sintomas, e é o conjunto desses sintomas que foram classificados pela OMS como o síndrome de burnout. E os sintomas são muito variáveis de pessoa para pessoa. Ou seja, nós consideramos que o burnout não é uma boa escala. Desde logo existe uma questão filosófica cimeira, da qual nós somos muito críticos, que é a ideia do burnout parte sempre do princípio que nós estamos a lidar com vítimas em sofrimento. Quando nós acreditamos que os sujeitos são vítimas, mas também são sujeitos da sua própria transformação. Digamos assim, a nossa abordagem não é uma abordagem clínica individual, que existe e é necessária muitas vezes. Muitas pessoas passam por situações de sofrimento do trabalho que exigem a intervenção clínica individual até para poderem sair e poderem encontrar formas de resposta. A nossa abordagem é uma abordagem da organização do trabalho. Nós acreditamos que, independentemente das histórias individuais, não são as pessoas que estão doentes, é o local de trabalho que está doente. O local de trabalho é patológico, é tóxico, ele adoece as pessoas. Na verdade, os índices de burnout que nós temos na sociedade portuguesa e o dos funcionários judiciais, segundo essa metodologia que se chama metodologia Maslach, é o mais alto de todos os estudos que nós fizemos até agora. O mais alto vale o que vale, porque também está muito próximo de outras categorias. De qualquer maneira, é os funcionários judiciais e isso, obviamente, levou-nos a fazer perguntas e a procurar respostas que nós tentámos dar aqui no nosso estudo. Evidentemente que essas respostas passaram por aquilo que o meu colega disse anteriormente, nomeadamente as questões do sofrimento ético. Nós não fizemos essa comparação em Portugal, mas o professor Christophe Dejour, cuja metodologia nós seguimos e de quem somos colegas, em França está a estudar o sofrimento ético nos médicos e nos juízes e como isso conduz, em alguns casos, ao suicídio no trabalho. Porquê? Porque o sofrimento ético implica cumplicidade com maus procedimentos. Na verdade, a pessoa é obrigada a fazer determinados procedimentos que põem em risco a vida dos outros. Nomeadamente, no caso dos médicos e dos juízes, trata-se de ter a vida dos outros na mão, a vida, a restrição da liberdade. Nós não podemos ignorar que quer os enfermeiros, quer os funcionários judiciais fazem parte deste todo que implica um trabalho que lida diretamente com a vida das pessoas e que põe em risco a vida das pessoas. E, portanto, os índices de sofrimento ético, de alguma forma, podem estar relacionados e podem, volto a dizer, é uma hipótese, tentar explicar estes índices elevados de burnout. Depois existem outras questões, que eu ia falar até na segunda parte, mas posso-me adiantar, que têm a ver com níveis salariais absolutamente insustentáveis e níveis de exaustão insustentáveis. Nós não estamos a falar de maus salários. Eu vou adiantar um número que ia dar na segunda parte. Segundo o último cálculo feito em 2019, antes da guerra e antes da pandemia, um casal com um filho tem que ganhar 2.400 euros líquidos para ter um rendimento mínimo em Portugal. Isto significa que quem ganha o salário mínimo em Portugal não atinge, neste momento, 40% do rendimento mínimo. E se for uma família monoparental, 60%. Então, nós estamos a falar realmente nós não estamos a falar de salários que nos obrigam a cortar uma semana de férias. Nós estamos a falar de salários que põem em causa a alimentação e a habitação das pessoas e, portanto, a sua própria sobrevivência. A resposta a isto tem sido, também no caso dos funcionários judiciais,
o aumento da jornada de trabalho ou a duplicação recorrendo a outras formas de trabalho, incluindo, ficou conhecido e foi tornado público, que havia funcionários judiciais a trabalhar em supermercados e a fazer outro tipo de trabalhos. E atenção que nós estamos só a falar do trabalho que é assumido, não estamos a falar do trabalho que não é assumido, que também existe em muitas profissões. As pessoas fazem pescados, fazem tudo o que podem para conseguir pagar as contas. E, portanto, nós temos um nível de exaustão e de baixos salários, combinados com a questão do sofrimento ético, que torna esta questão particularmente gravosa. Eu devia acrescentar outra, que me parece muito importante assinalar. Eu, por exemplo, recorro muitas vezes aos serviços de transporte de uma senhora, ainda agora estava a contar a sua história, que depois da Troika ficou desempregada, emigrou para a França, trabalhou nas limpezas, separou-se e agora tem uma dívida ao banco de 7.000 euros e o banco levou-a a tribunal e declarou que ela vai ter que vender a casa, senão vai ser despejada. É significativo que um funcionário judicial seja chamado a atuar para despejar uma senhora nestas condições e não seja chamado a atuar para declarar as propriedades dos banqueiros deste país na minha opinião, que deveriam ser expropriados e as suas propriedades ser entregues ao público. Não é possível que estas situações não impliquem um enorme sofrimento. Porque nós, quando estamos a falar em justiça para quem nela trabalha e trabalha na justiça, estamos a falar sobre uma concepção de justiça. E os trabalhos do professor Alain Soupiot, que esteve recentemente em Portugal, demonstram-no de forma cabal. Nós temos uma ética e uma moral que remonta à nossa relação de justiça. E, evidentemente, quando vocês são chamados a ter ações destas completamente contra a moral e a ética da comunidade, esse sofrimento tem que ser enorme. Da mesma maneira, quando são chamados a retirar, por exemplo, uma criança aos pais, que nós sabemos que se tivessem emprego ou outras condições, a criança estaria ali muito bem e vai estar péssima numa instituição. Ou seja, nós achamos que os funcionários judiciais estão permanentemente a ser colocados em situações em que são obrigados a práticas que eles sabem, com o seu sentido de justiça, que são injustas. E isto tem profundas consequências do ponto de vista da saúde mental. O que fazer em relação a isto? Bom, eu aqui tenho que me socorrer da psicanálise do nosso querido amigo António Coimbra de Matos, enfim, um dos pais da psicanálise em Portugal, e de todos os nossos colegas no Observatório para as Condições de Vida e Trabalho. É preciso dizer não. Na verdade, aquilo que se verifica na clínica é que grande parte dos dirigentes sindicais, dos delegados sindicais, das greves, dos processos de protesto, etc., aquilo que nós observamos é que as pessoas não estão em sofrimento mental. Podem estar nervosas, podem ser assediadas, podem estar irritadas. Na verdade, o que é que nós observamos? Há até uma tese que eu partilho convosco, que talvez quem a mais tenha desenvolvido foi uma intelectual operária na década de 30 em França, uma mulher que eu admiro muito, Simone Weil, cujas obras estão publicadas em Portugal, em que ela verificou que os trabalhadores, quando trabalhavam, entravam em profundo sofrimento e quando lutavam em greves contra as condições de trabalho, recuperavam a sua saúde mental. Eu não sei se vocês observaram isso durante o processo de greve, mas o processo de greve é aquilo que em psicanálise se diz um não. É dizer não a coisas que nos fazem mal. E, portanto, parece-me que a coisa mais saudável que se pode fazer contra más condições de trabalho é lutar coletivamente, até porque individualmente vocês ainda sofrerão mais, que sofrem processos de assédio, de perseguição, etc., é lutar coletivamente contra esses processos de trabalho. Ainda não se inventou melhor forma de recuperar a saúde mental no trabalho que não seja lutar coletivamente contra as más condições de trabalho. É isso.
acho que não querendo fazer a vez de moderação, temos mais uma intervenção e depois se calhar tenho que passar a palavra à mesa seguinte. Muito boa tarde, obrigada antes de mais pelo vosso trabalho. Eu gostava de pedir a vocês três, por favor, que demonstrassem aqui muito rapidamente aos nossos colegas o relacionamento entre a falta de reconhecimento pelos nossos superiores com a degradação do relacionamento entre nós, colegas. De que modo é que esta falta de reconhecimento se reflete no nosso ambiente de trabalho, isto porque nós temos de estar unidos, é para lutar contra quem nos faz sofrer e não uns contra os outros. E eu gostaria também de pedir ao Sr. Doutor Economista, sim, Adriano Zilhão. peço desculpa, qual é efetivamente o conceito económico da austeridade? Porque indo ao dicionário, para mim a austeridade quer dizer única e exclusivamente a transparência da gestão das contas públicas e não necessariamente os cortes. Gostava que me clarificasse, por favor, sobre esse tema. Obrigada. Muito obrigada. João? Bom, o reconhecimento no trabalho, do ponto de vista psicológico, é das principais armas da construção da nossa própria identidade social e individual. Ou seja, quando o nosso trabalho é reconhecido pelos outros, seja pelas hierarquias, seja pelos próprios pares, pelos colegas, é a melhor forma de nós nos valorizarmos, de reconhecer que o nosso trabalho é bem feito, que é uma forma de nós estarmos inseridos na sociedade, de participarmos no grupo ao qual, de haver um sentimento de pertença ao grupo, ao coletivo de trabalho. Quando isso não acontece, a nossa identidade fica castrada e profundamente afetada, ou seja, trabalhadores não reconhecidos, trabalhadores invisibilizados. Vários estudos demonstram que, por exemplo, são trabalhadores mais adoecidos, são trabalhadores cuja esperança média de vida é mais baixa, então a falta de reconhecimento é de facto um dos elementos mais tóxicos do ambiente laboral, não é? Porque trabalhar é sempre isto, nós trabalhamos sempre em direção ao outro, trabalhar é relacionar-nos com o outro. E quando isso não é possível ou está bloqueado, então isso significa que a nossa própria identidade está em risco. Ou seja, é o nosso próprio contributo para o coletivo que fica amputado. Então, de facto, quando as hierarquias não reconhecem o trabalho bem feito dos oficiais de justiça, enfim, com zelo, com capacidade, com experiência, com conhecimento, isso efetivamente degrada a saúde mental, individualiza as pessoas e isso abre espaço para o adoecimento e para a vulnerabilidade psíquica. É muito por aí. Bom, creio que em relação à questão da austeridade, creio que o auditório não terá grande interesse particular numa definição, digamos assim, económica do conceito. No entanto, sendo simples, evidentemente que a palavra austeridade é uma palavra da nossa língua que tem muitas acessões conforme se quer utilizá-la, pode ter uma acessão que creio que estava um pouco transparecia da pergunta, uma acessão, digamos assim, de virtude na conduta geral da vida. Do ponto de vista económico, o papel de um orçamento do Estado, ele pode ter dois efeitos. Isto na teoria económica e com a economia como existe. Pode ter dois efeitos. Ou pode retirar meios à economia ou pode pôr meios à economia. Isto é, se o orçamento do Estado for excedentário, isso significa que se está a introduzir no circuito económico meios
monetários, financeiros, que não existiriam. E porque é que eles existem? Porque, eu queria dizer deficitário. Se o orçamento for deficitário, isto significa que o Estado aceitou ter menos receitas do que despesas, ou seja, pediu emprestado ou ao público através de títulos do Tesouro ou de obrigações, ou pedindo diretamente empréstimos à banca, ou simplesmente mandando imprimir notas de banco à Casa da Moeda, possibilidade que atualmente já não existe. Portanto, o Estado introduz meios monetários na economia, portanto, permitem que haja mais transações, portanto, que haja, digamos, crescimento económico para... Se o orçamento, em contrapartida, é excedentário, isto significa que o Estado está a tirar da economia meios de funcionamento, meios monetários, meios financeiros, e, portanto, está a contrair a economia. Portanto, chama-se, na teoria económica, a um orçamento restritivo, ou seja, um orçamento em que o Estado vai tirar, através das receitas, mais à economia do que lá põe através da despesa, um orçamento restritivo ou de austeridade. Esse é o conceito. Nós temos vivido, pelo menos desde a Troika, em orçamentos de permanente austeridade. Porque, em princípio, o pagamento dos juros da dívida, a tal famosa diferença entre primário e não primário, os juros da dívida pública vão diretamente, em geral, para a grande banca internacional, portanto, saem... Portanto, se tirando isso, há um excedente orçamental, isto significa que o Estado ainda está a contrair mais, a restringir mais o funcionamento da economia. Portanto, está a introduzir ainda mais austeridade. Eu acho que sim. Acho que agora passamos para a sessão seguinte. Ora, muito obrigado pela vossa brilhante exposição e pelo excelente trabalho. A Raquel vai voltar mais tarde. Caros colegas, não saiam dos vossos locais. Nós vamos aqui fazer um compasso de cerca de entre 5 a 10 minutos para mudarmos a mesa e depois vamos dar início à conferência, está bem?